Bom dia, amigo, amiga, membro. Vocês que estão participando deste culto online. Que todos nós possamos estar na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero vir e lhe saudar com as palavras bíblicas do livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 18, onde o apóstolo Paulo diz: O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o reino celestial. A Ele seja dado a glória para todo sempre. Amém. Através desta verdadeira confissão de fé, o apóstolo demonstra naquele que ele crê, naquele que ele confia a sua vida, mas também a sua morte e automaticamente a vida na eternidade. Que nós, como cristãos modernos, possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que diariamente possamos viver a nossa fé, que não tenhamos medo da morte, mas que também com muita convicção possamos crer que mesmo quando nos estamos despedindo desta vida, o Senhor nos acompanha. A Ele pertence toda a glória e todo o poder. Por isso, nos agarremos nele e continuemos manifestando a nossa fé, hoje e sempre. Amém. Queremos acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 46 até 52, que nos dizem: Jesus cura o cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentando na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouvia alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. Então Bartimeu jogou
a sua capa para o lado. Levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Através desta passagem bíblica, ela nos narra o acontecimento na vida do cego Bartimeu, que graças ao milagre realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, ele pôde recuperar a visão. E a partir daquele momento, ele seguia, acompanhava o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossas vidas, muitas vezes através dos nossos pecados, das nossas falhas, nós estamos também como cegos, pelo egoísmo, pelo rancor, e nós precisamos que nosso Senhor Jesus Cristo abra os nossos olhos, para que possamos enxergar aquilo que fizemos de errado e novamente caminhar ao seu lado. E é nesse sentido que queremos vir e nos colocarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, orando e intercedendo a Ele. Bondoso e eterno Deus, nós te damos graças por esta celebração, pela oportunidade que nós temos de virmos e colocarmos diante de Ti as nossas falhas, os nossos pecados, com a fé e a confiança que Tu sempre nos perdoas. Ajude-nos para que, assim como o Evangelho de Marcos nos ensina, que também possamos perceber naqueles momentos em que nós caminhamos como verdadeiros cegos, como pessoas que dependem da Tua graça e do Teu poder para abrir novamente os olhos e caminharem ao Teu lado. Nos abençoe para que possamos abrir os nossos olhos, perceber as nossas falhas e, através do perdão que Tu nos dás, iniciarmos uma nova vida, uma nova história. Continue sempre de novo nos amparando, nos iluminando e nos chamando, para que a Tua voz possa fazer a diferença sobre a nossa existência. Continue nos acompanhando. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos juntos ouvir a leitura bíblica base para a pregação de hoje, que é do profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos 7 a 9, que nos ensinam. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações.
Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Como eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Até aqui as palavras de Jeremias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Querida comunidade, o texto da pregação de hoje nos narra uma mensagem de fé e de esperança, trazida pelo profeta Jeremias ao povo de Israel. Uma mensagem belíssima que fala do seu amor. Para conseguirmos captar toda a beleza dessa mensagem poética, precisamos voltar ao tempo e lembrar que Jeremias, no passado, alertava aos reis e ao povo de Israel sobre a importância de se voltarem a Deus, pois muitos estavam prestando culto a deuses estrangeiros, inclusive sacrificando seus filhos ao deus Baal. E o profeta, em nome do Deus Altíssimo, teve que chamar a atenção dessas pessoas para que se arrependessem e mudassem de vida. Contudo, como eles viviam em épocas de fartura, não imaginavam que o pior podia lhes acontecer e simplesmente achavam que Jeremias era um lunático. Porém, com Deus não se brinca. Rapidamente os babilônios se tornaram uma potência econômica e bélica. Para expandir o seu poder, dominaram todo o território de Judá. E todo um povo que vivia em riquezas e orgulho, do dia para a noite, perderam os seus bens, se tornaram escravos e foram dominados por outras pessoas. Quando estavam no exílio, vivendo essa nova realidade de vida, o mesmo profeta que no passado lhes advertia e lhes falava da importância da mudança, percebendo que eles haviam mudado, lhes traz agora não mais uma mensagem de juízo, mas palavras de ânimo e de coragem, para que estas pessoas pudessem saber que elas voltariam para o seu antigo lar. Tentem se colocar no lugar dessas pessoas. Como elas ficaram felizes em ouvir estas palavras. Depois da experiência amarga que eles passaram por desobedecerem a Deus, podiam ouvir agora palavras de fé e de esperança, pois eles tinham a certeza de que Jeremias não era um lunático, ele era um profeta autêntico, enviado por Deus, pois o que ele falava, de fato, acontecia. A história do povo israelita me lembra a história de uma senhora muito rica, que vivia muito bem ao lado do seu esposo, de seus 2 filhos, noras e seus 2 netos. De repente, num ataque cardíaco, o esposo falece. A mulher ficou inconformada, se afastou da família, da igreja e buscou conforto nas garrafas de uísque.
Em pouco tempo passou a administração dos negócios aos seus filhos. Os 2 filhos eram muito apegados à mãe e várias vezes tentaram lhe ajudar a se livrar do seu vício. Chamaram o pastor, uma psicóloga amiga da família. Porém, nada adiantava. A mulher sempre dizia que estava bem, que não precisava de ajuda. Contudo, continuava agarrada ao copo de uísque. As noras foram as primeiras a se afastar e gradativamente os netos. No entanto, no aniversário da senhora, os 2 filhos se uniram e levaram juntos os 2 netinhos para organizarem uma pequena confraternização. E como de costume, a senhora estava alcoolizada. Os filhos tentaram, entristecidos com a cena, pediram para que os pequenos filhos fossem dar um abraço e os parabéns à avó. Quando os meninos, na sua tenra ingenuidade, se negaram a parabenizá-la e disseram: "Nós não queremos abraçar a Oma, ela fede a bebida." Essa frase saiu da boca das crianças e fez com que a Oma acordasse, que ela percebesse que não conseguia mais enganar ninguém quando dizia que estava bem. Naquele aniversário de 70 anos, ela pediu para que os filhos a levassem numa clínica, onde ela ficou internada durante 6 meses, em exílio, refletindo e lutando para se livrar do seu mal, daquilo que lhe escravizava e infernizava a vida. Depois de descer ao abismo do vício, de se arrepender, de tratar esse mal, essa senhora pôde aproveitar mais 10 anos para viver de forma feliz e digna ao lado dos filhos, noras e principalmente dos 2 netos, que amavam abraçá-la e estar nos seus braços. Depois, com seus 80 anos, como seu marido, de forma repentina, ela descansou. Querida comunidade, de igual forma, foi com o povo de Israel como a senhora rica. Eles tinham dinheiro, uma boa família, fama e poder. Porém, se afastaram de Deus. E diante do primeiro problema, se prenderam a deuses falsos, a Baal, ao uísque e por aí segue. Como o povo teve que passar pelo exílio, a senhora teve que passar pela clínica para acordar e perceber os seus pecados, as suas falhas e experimentar uma nova fase na vida. Olhando para a passagem bíblica, temos uma resposta que muitas se fazem. Por que existe tanta maldade no mundo? Por causa do pecado. Do fato das pessoas se afastarem do Deus vivo e se prenderem a deuses falsos, que só trazem destruição, ruína, que trazem uma boa sensação de prazer e de bom-estar instantâneo e no final se transforma em uma dor de cabeça e mal-estar. E por que Deus, como nos bem mostra a passagem, aceita de volta os que se arrependeram e lhes dá uma nova vida? Deus quer o arrependido, o que assume o quanto esta pessoa necessita, carece da graça divina. Deus não quer o orgulhoso,
que se coloca no lugar dele, ou que simplesmente exige ou ainda diz: eu mereço algo do Senhor. Deus acolhe o que de forma sincera se arrepende e se volta a Ele. Assim como Jeremias chamou o povo arrependido para uma nova vida, assim como aquela senhora da história que teve a chance de aproveitar bem os seus últimos 10 anos de vida, assim o Trino Deus chama a ti e a mim, para que possamos colocar os nossos pecados diante da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele morreu pelas minhas falhas e que Ele me perdoa. E Ele me dá uma nova chance, Ele me dá uma nova oportunidade de voltar a Jerusalém. Ele me dá mais 10 anos bons de vida. Por isso, querido e amado povo em Cristo, vamos cuidar das nossas vidas, sempre corrigindo as nossas falhas, não nos prendendo a deuses falsos e sempre de novo, ouvindo a mensagem divina, seja no culto, em oração, através da leitura e de estudos bíblicos. Ainda hoje, Ele nos chama. E como a passagem ensina, não há pecado que não possa ser perdoado. Não há vida quebrada que não possa ser restaurada. Não há uma cidade destruída que não possa ser reconstruída. Tudo é possível quando damos valor à voz, à presença e à bênção de Deus. Que possamos continuar firmes e fortes, crentes nesta promessa que o profeta Jeremias trouxe ao povo de Israel e que ainda é válida para todos nós em tempos modernos. Amém. Como comunidade que crê, que confessa nesse Senhor, que nos perdoa, que nos ampara e nos ajuda, queremos também dar a nossa resposta, quando juntos usamos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Quero ainda trazer 2 convites. No dia da reforma, dia 31 de outubro, uma data importante e especial para nós como evangélicos luteranos, teremos o nosso culto paroquial na Igreja da Ressurreição, às 9 horas da manhã. Então fica o nosso convite que possamos guardar esse dia e como pessoas de fé, possamos nos unir no culto da reforma, dia 31 de outubro, às 9 horas da manhã, na Igreja da Ressurreição. E também quero convidar a todos para o culto do dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã, na comunidade aqui em Unidos em Cristo. Seria o nosso culto festivo. O culto vai acontecer, inclusive teremos a presença do coral paroquial. O que não vai estar acontecendo é a tradicional festa. Com a preocupação ainda com a pandemia e com os cuidados que nós precisamos ter, será realizado somente uma pastelada. Então todos estão convidados a vir participar do culto dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã, e logo após o culto também poder vir e levar alguns pastéis para casa. Seriam os nossos avisos e principalmente os nossos convites para esses 2 cultos em 2 finais de semana diferentes. Você já recebeu um folheto evangelístico? Também já entregou um a alguém? Por meio dos folhetos evangelísticos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, desde 1987, colaboramos na missão de Deus entregando de mão em mão a Palavra de Deus na forma impressa. Vidas são salvas com estas pequenas gotas da Palavra de Deus. Você também pode ser um missionário de Jesus por meio da distribuição de folhetos evangelísticos. Primeiro, você pode orar por este serviço cristão. Segundo, você pode adquirir os folhetos e distribuir esses folhetos em visitas, encontros de grupos, na rua, na igreja, festas de família, aniversários, hospitais, presídios, vizinhos, lares de idosos e amigos. Por ano são semeados mais de 400.000 folhetos em todo o Brasil, mas podemos fazer mais. E terceiro, você pode ofertar agora dinheiro para custear a produção e distribuição deste precioso material. Muito obrigado pela sua oferta. Como lemos, Deus ama quem dá com alegria. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha os dados corretamente e clique em ofertar. Você será direcionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. No PagSeguro, preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento, finalize com seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou! Queremos colocar diante de Deus os nossos pedidos e agradecimentos. Bondoso e misericordioso Senhor, nós te damos graças pelo dom da vida, que tu sempre de novo investes no teu povo, que tu nos chamas. Abençoa-nos para que os nossos ouvidos, os nossos corações possam estar abertos para a tua palavra e o teu querer. Que sempre de novo, mesmo quando trilhamos por caminhos errados, possamos perceber a nossa falha e nos voltarmos a Ti e iniciarmos uma nova fase. Ajude-nos para que possamos crer e confiar que, apesar das diversidades da vida, Tu restauras toda e qualquer situação. Lembrando do Teu poder, queremos colocar diante de Ti as pessoas enfermas, as pessoas enlutadas, aquelas que sofrem, seja por fome, seja por tantos outros motivos. Abençoa a cada uma delas. E, Senhor, nós também queremos Te pedir pelos nossos governantes, pela nossa igreja, pelas lideranças religiosas de forma geral, para que todos sempre possam atender a Tua vontade e o Teu querer, para que todos possam perceber que somente a Tua graça é necessária para que possamos ter uma vida diferente. Ó Senhor,
cuide de nós. É o que te pedimos e agradecemos, quando juntos oramos a oração que Jesus nos confiou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que você esteve conosco celebrando esse culto online e queremos partir deste momento especial com a bênção do nosso Senhor sobre todos nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor venha e levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Que assim os abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ficar na paz do Senhor, mas que também sempre de novo possamos ouvir a sua voz, nos arrepender dos nossos pecados e permitir que Ele nos dê uma nova chance, uma nova oportunidade para vivermos em harmonia e em paz neste mundo com o qual Ele nos presenteia, hoje e sempre. Amém.